Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Muito bom dia, seja bem-vindo. Que a graça e a paz do nosso Deus alcance o teu coração nessa manhã. É uma alegria, é uma felicidade podermos começar todos os dias na presença do Senhor. O nosso coração precisa ser aberto para receber a bênção do Onipotente. É com as palavras de Deus nas mãos, com Jesus no coração, nós damos continuidade na nossa trajetória. Nessa manhã quero deixar com você uma parte da palavra de Deus, do livro de Salmo, capítulo 116, o verso 13, onde a Bíblia diz o seguinte: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. A cada dia que andamos com Deus, Ele nos concede forças para vivermos uma vida vitoriosa. Mesmo que tenhamos que tomar o cálice da aflição, do sofrimento, da dor, teremos um Deus presente, amigo, companheiro, que estará ao nosso lado para suprir todas as nossas necessidades. É nesse momento que nós invocaremos o nome dele e ele estará sempre solícito para nos atender, para suprir tudo aquilo pelo qual nós precisamos. A cada manhã, nesse canal, nós dedicamos as primeiras horas do dia para estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. Às 6 horas você encontra disponível nesse canal aqui alguns comentários para que você possa também se alimentar, ser fortalecido e encontrar força nas mãos do Eterno para viver uma vida vitoriosa. Concluímos o livro de 2 Reis e agora temos a alegria de podermos começar o livro de 1 Crônicas, e convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 4. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Já ouvi algumas pessoas me dizerem o seguinte: pastor, será se a Bíblia, ao citar tantos nomes como nós encontramos aqui, existe uma inspiração? É claro, meu amigo, a palavra de Deus de capa a capa é a palavra de Deus santa e inspirada pelo Espírito Santo. Se Deus deixou para nós aqui esses nomes, nós não podemos duvidar. Deus tem um plano para a nossa vida. Deus quer nos ensinar algo. Deus quer que nós tenhamos convicção que Ele tem o controle da história do planeta Terra nas suas mãos. Nada nessa terra poderá frustrar os planos do Senhor. Os livros de crônicas nos dão ideia e nos dão sinais de que o autor desse livro, ele tinha em mente o pensamento de fazer uma revisão dos livros canônicos anteriores, em especial o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, levando o seu leitor a entender que há um Deus soberano, que ele está sentado acima das nuvens e o seu governo é sempre eterno, e ele escreve a história do planeta Terra. O autor do livro de Crônicas expressa um interesse pelo templo, pelos ritos que aconteciam dentro do templo, pela música, de fato, uma vida religiosa com Deus, um interesse especial pela doutrina e pela maneira pela qual Deus retribui os seus filhos que se encontram aqui sobre a face dessa terra. Ao começarmos a estudar o livro de Crônicas, eu e você, nós não podemos nos esquecer de que a Bíblia foi escrita numa cultura diferente da nossa. Os hebreus, eles tinham um interesse especial por nomes, por genealogias. Na verdade, nós não podemos nos esquecer hoje de que, quando o autor do livro de Crônicas escreve o seu livro, ele queria ensinar a todo hebreu que da linhagem de Davi viria o Salvador do mundo. Embora os reinos estivessem conturbados, muitos se assentaram no trono, mas não foram obedientes ao que o Senhor gostaria que eles pudessem seguir. Mas mesmo assim, o final da história seria escrito pela própria mão do Deus eterno, e da sua descendência viria o Salvador do mundo redimir todo o pecador que cresce no nome de Jesus Cristo. Como nós podemos ler no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o autor do livro de Crônicas tem uma preocupação especial em nos apresentar como é que todas as coisas começaram, como é que os seres humanos passaram a existir, de onde nós viemos, quem é o Criador de todas as coisas, e ele apresenta o nome do primeiro homem criado por Deus como sendo Adão. Mas ele dá sequência na sua linha de pensamento, nos mostrando que os reis que se assentaram no trono de Israel se envolveram com o pecado, foram seduzidos pela antiga serpente Satanás, e eles não se firmaram nos propósitos do Senhor, mas mesmo assim Deus ainda continuava a amar o seu povo. Mesmo Deus permitindo que o seu povo fosse para o exílio babilônico,
ele descreve para nós aqui no seu livro a maneira pela qual, de forma poderosa, Deus resgata o seu povo para que mais uma vez eles voltassem para a terra prometida que foi dada por Deus para os seus filhos. 1 Crônicas, capítulo 1, verso 32, a Bíblia diz o seguinte: quanto aos filhos de Quentura, concubina de Abraão, essa deu à luz a Zinrã, a Joqusã, a Mediã, a Midian, a Isaque e a Sua, os filhos de Joqusã, Sebá e Dedã. A Bíblia, no livro de Crônicas, confirma o que está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 25. Abraão se casou com uma segunda esposa chamada Quentura. Uma esposa que era concubina de um senhor. Ela era uma esposa legítima, mas ela era de uma classe inferior. Abraão teve outros filhos além de Isaque. Com Agar, ele teve o filho Ismael, que deu a origem aos árabes. Com Quentura, ele teve mais 6 filhos, onde deram origem a mais 6 outras nações. Mas a ênfase está em Isaque, porque a história bíblica não é uma história mundana. A história bíblica é a história de todo ser humano, é a história pela qual cada um daqueles que se encontram sobre a face dessa terra poderão receber a salvação em Jesus Cristo. Veja que quando nós chegamos no versículo 34, o autor do livro de Crônicas tem como objetivo nos apresentar qual é o clímax do conteúdo do seu livro, que de Isaque nasce Esaú e Jacó. De Jacó provém todo o povo de Deus, chamado Israel, uma nação peculiar, chamada pelo Senhor para representar o seu nome aqui nessa terra. Todos os outros povos da terra seriam abençoados pela descendência de Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E ele então culmina a sua linha de pensamento. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o primeiro capítulo do livro de 1 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. O livro de Crônicas não apresenta simplesmente uma relação de nomes, mas aqui a palavra de Deus nos ensina que detalhadamente Deus conhece pessoas pelo seu próprio nome. Individualmente Deus cuidou de cada uma delas. Individualmente Deus deu o direito de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Individualmente cada um terá que no decorrer do curso da história tomar a sua decisão de amar ao Senhor ou de rejeitar ao Senhor. Portanto, nessa manhã, nós que nos encontramos no século 21, nós precisamos compreender. Diante dos olhos do Senhor, nós somos valiosos. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo veio morrer para nos dar o direito da vida eterna. Hoje, eu e você, nós precisamos crer no Filho de Deus para que nós possamos receber a salvação. Jamais se esqueça, nomes para os hebreus tinham um significado grandiosíssimo. Um nome é como se fosse uma marca, é como se fosse uma senha. Se em algum momento alguém rotulasse o seu nome com algo depreciativo, era orientado pelos rabinos que era melhor mudar o nome para que o seu futuro fosse transformado por completo. Mas eu e você hoje, nós não podemos nos esquecer. Se porventura na nossa trajetória, o nosso nome, a nossa vida foi caracterizada por algum mal cometido ou praticado, tenha certeza que a graça de Deus é infinita sobre a nossa vida. Ele pode nos alcançar, Ele pode nos transformar, Ele pode mudar a história da nossa vida. Da mesma forma como o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel, para ser uma bênção para todos os povos, Deus também pode mudar a nossa trajetória. O que eu e você nessa manhã precisamos fazer é renovar a nossa aliança, é abrir o nosso coração. A graça ainda pode nos alcançar. Portanto, hoje, agora, nesse momento, nos voltemos para o Senhor. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, somos Tua propriedade. Viva dentro de cada um de nós, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.